Glória a Deus. Bom dia, família. Deus abençoe vocês. Que bom que você veio, que bom que vocês estão aqui. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Está aqui? Muito bem-vindos, bem-vindas. Que essa casa se torne um lar para vocês, amém? Que vocês possam encontrar nesses muitos irmãos, discípulos do Senhor, que possa ajudá-los na caminhada cristã. Muito bom tê-los aqui e que Deus possa falar ao seu espírito nessa manhã. Amados, eu não sei se você reparou, deve ter reparado, se não reparou, sentou em cima, não pode. Tem uns flyers aí nas suas cadeiras. Nós estamos aqui com a pastora Liz. Pastora, fique em pé, por favor. Pastora Liz, ela é esposa do pastor Jeremias, Casa de Oração para Todos os Povos, Central. O pastor Jeremias esteve ministrando a gente aqui. E ela está com a missionária Juliana. Fique em pé, Ju, por favor. A Juliana, nós vamos dar alguns minutinhos para a Juliana. Vem cá já, Ju, sobe aqui. Nós vamos dar alguns minutinhos para a Juliana. A Juliana, ela está em missões já há um bom tempo. Ela vai poder apresentar um pouquinho daquilo que está acontecendo aí fora. Ela tem sido missionária no Camboja. Existe um projeto Safe Place, um projeto lindo com crianças. Coisa linda, eu tive conversando com ela, tive conversando com a pastora esses dias no acampamento que ministrei ali para os jovens, e eles têm um trabalho tão lindo, queridos, eles compram crianças que são escravas para devolver essas crianças às suas famílias, quando tem famílias, quando não são adotadas para morar em orfanatos. Então ela vai contar um pouquinho do que ela está vivenciando lá, e depois nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que aqueles que entenderem possam tentar de alguma forma apoiar o projeto. Diversas formas podemos apoiar em oração, financeiramente, indo para lá, do jeito que você bem entender. Amém? Lá no final, ela tem uma exposição de materiais lá, umas camisetas, alguns materiais. Todos os recursos do que é vendido vão para as crianças e vão para o projeto. Amém? Mas a Juliana vai falar um pouquinho, senão eu nem deixo ela falar. Vamos orar pela Juliana. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar a Juliana nessa hora, queremos declarar sobre a vida da tua filha uma unção específica e que nesse tempo, Senhor, ela possa de fato trazer uma compreensão mais profunda para nós que muitas vezes não saímos de casa e não entendemos o que acontece lá fora, que o Senhor possa usar a tua filha nessa manhã para nos ajudar a essa compreensão, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Bom, como o pastor falou, meu nome é Juliana, eu sou natural de Curitiba, mas estou em missões desde 2015, né, servindo a Deus lá no Camboja, juntamente à Safe Place. Como lá no Camboja, é um país lá no Sudeste Asiático, alguém já ouviu falar do Camboja? Fica do ladinho da Tailândia, do Vietnã. A gente fala lá o idioma Khmer. Então, eu queria nessa manhã saudar a igreja com o idioma do Camboja, mas eu gosto de interação, então eu vou pedir para vocês repetirem a saudação, combinado? É bem fácil, eu vou ensinar vocês, eu falo e vocês repetem. Só que lá no Camboja, na Ásia como um todo, a gente não encosta nas pessoas para dar oi, então a gente faz assim com a mão, tá bom? Então vamos lá, todo mundo faz assim. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Fácil, gente. Não é fácil. É muito simples. Você imagina aprender esse idioma, que eles não têm o alfabeto como o nosso, é caractere. Então, eu não sei ler nem escrever, apenas falar. Mas eu vou ensinar vocês um jeito mais fácil de dar oi, que é para quem já é chegado, tá bom? Então, vamos lá, de novo, agora é de verdade. Susudai. Isso, agora sim, é bem facinho. Então, a gente está no Camboja, que é um país lá do Sudeste Asiático, um país que tem uma população de aproximadamente 15 milhões de pessoas. É um país com a religião oficial budista, né? Então, como a gente está vendo ali, 96% da população é budista, 2% é islã, né, do islamismo, e apenas 1% é o cristianismo. Desse 1%, a gente tem católicos, protestantes, enfim, todo tipo. Mas é muito comum lá no Camboja você chegar e você tentar falar de Jesus para uma pessoa e uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Ela fala, que Jesus? Ah, que morreu na cruz. Que cruz?
Então, você pode imaginar que o processo de evangelismo, ele é um pouquinho mais demorado, né? Não é como aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, eu me frustrei muito, porque eu achei que eu já ia chegar chegando, né? E aí eu entendi que é um processo. Então, também não sabia falar o idioma, tive que passar por tradução, né? E aí eu falava assim para um cambojano, pergunta aí se ele já conhece Jesus. Daí ele falava, acho que não. Traduz. Acho que não. E aí eu fui entendendo, né, a questão da cultura. A gente precisa se aculturar para poder fazer parte daquele lugar. Mas, infelizmente, no ano de 1975, quando estava acontecendo a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã, um líder comunista chamado Pol Pot assumiu o poder do Camboja. Ele aproveitou da situação que o país estava vulnerável, evacuou a capital, mandou todo mundo para a região rural, né, e começou, então, um grande genocídio, um dos maiores genocídios de todos os tempos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre isso. Não é algo que, infelizmente, não é algo muito divulgado. Então, hoje nós sofremos com muitas marcas desse genocídio ainda hoje, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas esse líder comunista, ele queria então deixar um país unificado, todo mundo com a mesma classe social, todo mundo trabalhador rural, e para isso ele precisava matar as pessoas, né? As pessoas que tinham algum grau de instrução. Então eu vou fazer aqui uma pergunta e eu vou pedir para você ficar em pé se você se encaixa na pergunta que eu vou fazer. Quem aqui é formado, tem algum curso profissionalizante? Você pode ficar em pé, por favor? Formado em alguma coisa, fez um curso para trabalhar. Quem aqui tem segundo grau completo? Pode ficar em pé, por favor. Quem usa óculos? Quem sabe ler e escrever? Queria que vocês dessem uma olhadinha para ver quem que levantou. Todo mundo. Queridos, se hoje nós estivéssemos no Camboja, naquela época, todos nós teríamos morrido. Ele matou todo mundo que pudesse ter qualquer tipo de grau de instrução. Pode sentar, por favor. Até quem usava óculos. Por quê? Porque ele acreditava que essa pessoa sabia ler. Se ela usa óculos, é porque ela sabe ler. E aí, então, eles matavam a pancadas, né? As pessoas morriam na base de pancada. Tem lá no Camboja vários museus do genocídio, então são umas covas grandes. As pessoas primeiro eram levadas para uma prisão, eram torturadas. E depois, é muito triste, porque as pessoas eram vendadas, colocadas num caminhão, e eles falavam, vocês estão indo para casa. E elas acreditavam que elas estavam sendo libertas. Mas, na verdade, elas estavam indo para o Killing Field, que é o Museu do Genocídio, né? Que é onde tem aquelas fotos lá em cima, aquelas caveiras ali, né? É o local. Onde tem essa parte de construção, eram as prisões. E, então, essas pessoas vendadas, né, todas andando em fila, eram levadas, se ajoelhavam na frente da cova, e ele matava com machada, com ferramentas, marreta, enfim. Se você for lá, você vê furos assim, né, no crânio, né, nessas ossadas que tem lá na exposição. Por que ele matava na base da pancada? Porque o armamento do Camboja estava nas fronteiras para impedir que o Vietnã invadisse, né? Então, essas pessoas, elas eram mortas ali sem saber o que estava acontecendo, elas nem sabiam o que estava acontecendo. Aquela árvore lá em cima, que tem uma escrita, se chama Killing Tree, é a árvore que ele usava para matar crianças. Então, as crianças eram pegas, né, pelas pernas e arremessadas ali. E, enquanto isso, tinha outras crianças tocando flauta e um som muito alto para que as mães não ouvissem os choros dos seus filhos. Então, ele exterminou 1,5% da população, né? Quem sobreviveu foram as pessoas mais leigas, os analfabetos, o pessoal que morava na zona rural. E hoje, se você vai lá no Camboja, tem as monções que a gente fala, né? Que são aquelas chuvas torrenciais. Toda vez que chove, se você anda, aqui você pode ver que as roupas elas vão saindo da terra, né? E elas vão saindo para fora. E você anda, você vê ossos. É algo muito impactante, assim, saber o que aconteceu, né? E como resultado, eu acho que não está passando aqui. Ixi, agora foi muito. E como resultado, a gente tem a pobreza, a prostituição, o abandono, famílias destruídas. Então, o que acontece? O Camboja, do país mais rico da Ásia, ele passou a ser o mais pobre. E é comum, então, que os pais vendam seus filhos e vendam a virgindade dos seus filhos, né? Hoje, no Camboja,
cerca de 80% da população tem menos de 40 anos. Então, são pessoas que não tiveram referências de estudo, né? Naquela época do genocídio, as escolas foram destruídas, todas as igrejas. Então, é muito comum que as mulheres elas sejam vendidas por seus pais para prostituição. E eles encaram isso como uma forma de trabalho mesmo. Então, muitas mulheres são casadas e se prostituem, e elas vão tendo filhos, e esses filhos vão sendo abandonados. Na época do genocídio, quando Pol Pot mandava matar um líder da família, um pai, uma mãe, ele matava todos os filhos. Não queria que ninguém sobrasse, para que ninguém viesse, então, a se vingar no futuro, né? Então, com isso, foi roubado a unidade da família, né? Então, é muito comum que os pais mandem seus filhos para qualquer lugar que eles acham que estarão melhores. Porque, na época, os pais, então, separavam os filhos para que eles não morressem na guerra. E, assim, então, a gente vê muita criança abandonada sofrendo isso, né? Então, outra coisa muito triste é que existe um turismo sexual muito forte lá. E na religião do budismo, lá no Camboja, que é um budismo mesclado com o islamismo, eles acreditam que se você tem alguma doença, quando você tem alguma relação sexual com uma mulher virgem, você é curado. Então, você pode imaginar o nível de doenças que a gente tem lá, né? Enfim. A história do Camboja é muito longa, eu estou tentando ser um pouco breve, mas agora vem a parte boa, né? Vem a parte de que o Senhor chamou pessoas no Brasil, chamou a igreja brasileira para se levantar, para fazer algo por aquele povo, né? Assim como a gente faz pelo nosso país, mas também fazer por aqueles que precisam. Então, em outubro de 2018, foi que surgiu a Safe Place Mission, lá no Camboja, né? Na cidade de Kampot, que é uma casa-lar que abriga crianças em situação de risco. Essas crianças que foram, então, sofreram abuso sexual, abuso, violência, tráfico humano, tentativa de tráfico humano, né? Então, aqui, a gente tem os fundadores, que é a Kézia e o Flávio. A Kézia é filha da pastora Ilse. E eles estavam em missões já há muitos anos, trabalhando no enfrentamento do tráfico humano, tráfico sexual, no Brasil. Então, eles trabalhavam com isso e foram, então, o Senhor direcionou para que eles fossem para o Camboja. Eu cheguei no Camboja em dezembro de 2015, eles chegaram no início de 2016, e foi que a gente se conheceu, mas eu já estava trabalhando numa outra organização, e Kézia e Flávio, então, foram para uma cidade de região de Porto para trabalhar com isso, com o enfrentamento de tráfico humano e a prostituição. E aí, em determinado momento, o Senhor falou com eles. Lá em 2017, eles começaram um projeto de nutrição para crianças. Então, eles alimentavam as crianças, davam aulas de inglês. Mas o Senhor foi incomodando eles assim. Essas crianças voltam para casa, elas voltam para o lugar de risco. E Deus, então, começou a incomodá-los a abrir uma casa-lar. Mas eles, meio resistentes ainda, não, acho que não é bem isso, acho que é outra coisa. Só que a Kézia tinha esquecido que, em 2013, ela havia recebido uma palavra profética que ela teria um lugar seguro, que crianças chamariam a casa que ela ia ter de lugar seguro, que ela ia resgatar crianças em situação de risco. Por isso, o nome da nossa organização é Safe Place, que em inglês, né, significa, em português, significa lar seguro. Então, no ano de 2018, eles começaram a planejar sobre a Safe Place, tiveram várias direções do Senhor, vários milagres aconteceram, foram pedindo direção, e Deus, então, foi fazendo acontecer, e começamos, então, a nossa casa-lar. Deixa eu mostrar aqui a próxima. Aqui é a nossa equipe, né? Então, será que eu fui para Pulei 2? Não. Hoje, a gente tem, então, 6 brasileiros, né? Então, ali a Kézia e o Flávio, eu ali, a vovó Lídia, que é uma missionária de 73 anos, que é a avó das crianças, Carla e Gustavo também, que são missionários que trabalham tanto no Camboja quanto na Tailândia, né? E a gente tem uma equipe, então, de 6 cambojanos também. Aqui. Então, a gente tem 2 cuidadoras, que são as mães sociais, né, aqui embaixo, 2 cozinheiras, uma assistente social e um educador social. Eles são pessoas que são contratadas para que possam nos ajudar a cuidar daquelas crianças todas, né? Então, a gente tem hoje 22 crianças, que a gente chama de 22 filhos, né? E a nossa casa-lar, ela tem capacidade para 30 crianças. Por quê? A gente poderia ter uma casa-lar com capacidade para 100, 200, 300, mas a nossa identidade é ser família para essas crianças. Então, a gente quer dar uma referência de família. Não é uma casa de passagem, não é um lugar que eles serão adotados, eles ficarão ali
como filhos. Então, aqui, se você é pai e mãe, o seu filho sai de casa quando ele casa, quando ele arruma emprego, ele quer morar sozinho, e lá não é diferente. Então, por isso, nossa capacidade é para 30, para que a gente possa ter esse vínculo, né? Então, a gente senta à mesa, a gente tem devocional todas as noites com as crianças, a gente ora pelo alimento, todo mundo numa mesa gigante. Essa mesa aqui logo que eu cheguei, era bem pequena ainda, a nossa mesa é enorme agora. E nós estamos também na fila de espera de 3 crianças para receber, né? Uma de 1 ano e meio, uma de 3 e uma de 4. Só que para receber mais crianças, a gente precisa de mais obreiros, mais missionários, que eu vim resgatar aqui nessa igreja, né, pastor? Né? E a gente precisa de pessoas, porque a gente não dá conta. Temos bebês, né? Temos gêmeas, então é muita coisa, é muita criança, é escola, é vida normal, é vida de família, como aqui no Brasil. Então, a gente está orando aí para o Senhor mandar a provisão para que a gente possa contratar mais alguns funcionários também, ou enviar missionários para a gente poder trabalhar lá. Eu queria passar o vídeo da Safe Place para vocês entenderem, verem um pouquinho em imagens como que é a nossa casa. Nós somos Safe Place Mission e estamos aqui para apresentar nossa missão a você. E a nossa missão é ser família para crianças que foram resgatadas de situação de alta vulnerabilidade, como exploração sexual, tráfico humano, negligência parental e outras tantas situações que as deixavam vulneráveis. Nós estamos no Camboja, Sudeste Asiático. E aqui na Safe Place, a nossa família, as crianças são recebidas com muito amor e são nutridas com alimentação de qualidade, com educação e todo o cuidado que uma criança merece e precisa ter para se desenvolver plenamente. E aqui na nossa família, nós cuidamos para que elas tenham a integridade física, emocional e espiritual restaurada. E nós queremos convidar você a ser parte dessa família conosco. Seja um intercessor, seja um colaborador e quem sabe até um voluntário. Entre em contato conosco e saiba como fazer parte dessa família tão linda aqui no Camboja. Deus abençoe! Amém, gente. Esse é um breve vídeo de como a gente trabalha lá no Camboja. Então, para alguns ainda não é muito óbvio, mas a moeda no Camboja é dólar americano. Então, o custo lá é muito alto, né? Então, o nosso aluguel dessa propriedade é muito alto. A gente tem muitos custos, mas o Senhor sempre tem sido fiel, né? Desde até na pandemia, assim, as ofertas caem, com certeza caíram, mas o Senhor sempre proveu para nós em todos os sentidos, né? Nunca faltou alimento na mesa, a gente nunca deixou de pagar o aluguel e tem sido uma bênção resgatar essas crianças. Eu queria ler com vocês um versículo na Bíblia que está lá em 1 Coríntios 3, a partir do 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu queria contar um testemunho muito rápido aqui para vocês, de algo que eu vivi lá no Camboja. Né? Então, eu sou fisioterapeuta de profissão, estudei muitos anos aqui no Brasil, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz um mestrado e pensei, vou ficar rica no Brasil. Mas aí Deus já tinha me chamado para o Camboja há muitos anos e Ele resolveu me enviar, então, em 2015. Só que eu tinha uma palavra do Senhor de cura sobre a vida dos meus pacientes, que eles seriam curados nas minhas mãos de uma maneira mais rápida do que nas mãos de outros fisioterapeutas. E a minha especialidade é a fisioterapia desportiva. Eu trabalhava com um time de basquete, só que quando você vai para a missão, você faz tudo. E aí lá, eu peguei todo tipo de paciente. Né? Eu queria contar a história para vocês de uma menininha chamada Roat. Eu vou passar uma fotinho delas para vocês verem.
Essa menina. Quando ela tinha 2 anos, ela foi esfaqueada pelo pai dela. O pai dela se divorciou da mãe e estava bêbado. Ela tentou ficar em pé na perna dele, ele pegou uma faca e esfaqueou ela no pescoço. Ela quase morreu, ela tem cicatrizes enormes. E ela foi levada para o hospital e o médico falou, ela não vai sobreviver, se sobreviver não vai andar. No Camboja, a medicina é muito precária. Então, as pessoas que moram nos vilarejos escutam aquilo do médico e elas tomam como verdade. Então, a mãe levou a Arot para casa e ela ficou numa cadeira de rodas, ficava na cama. Ela teve muitos traumas psicológicos, o que fizeram ela parar de se mexer. Né? E depois de 1 ano que ela estava nessa situação, eu fui visitar uma clínica na capital e eu acabei encontrando essa menina. Não era a clínica que eu trabalhava. Eu montei uma clínica no vilarejo, onde eu trabalhava também, e aí eu encontrei essa menina e ela gritava no idioma dela, e ela falava assim, medo, medo do pai. E aí eu me aproximei dela e comecei a conversar com ela no idioma do Camboja. E quando eu comecei a falar com ela, ela me aceitou. E aí o dono daquela clínica, um americano, chegou para mim e falou, por favor, você pode vir aqui atender ela? E aí eu conversei com o meu líder da outra missão, comecei a fazer um trabalho voluntário naquela organização. Ela tinha sido esfaqueada pelo pai, então ela não aceitava a presença masculina, ela tinha muito medo. E começamos a fazer a fisioterapia. Você pode pôr a próxima foto? Mas essa menina, no começo, isso aqui é na casa dela, eu fui visitar ela um dia. No começo, ela não conseguia nem ficar sentada, ela não tinha equilíbrio. Nosso objetivo era fazer ela voltar a andar. Só que ela falava assim para mim, eu não quero andar. E o meu pai me esfaqueou para eu não andar mais. Ela, com 3 anos, 2 anos na época, essa menina, ela mesma, mudou o nome dela. O nome dela não é Arot. Ela colocou que o nome dela é Arot, porque ela é uma outra pessoa. Olha o nível do trauma psicológico numa criança de 2 anos. E aí, então, eu comecei a atender essa menina e a gente colocou ela nessa prancha ortostática, que chama para o paciente ficar em pé. Você amarra ele fica ali forçado. E essa foi a reação dela, ela gritava. E nesse dia, eu fui embora chorando e falei, Deus, eu não quero mais fazer isso, porque ela já foi muito machucada fisicamente, eu não quero ser mais uma pessoa que vou machucá-la. E conversei com uma professora minha no Brasil, porque minha área não era pediatria, e falei, prof, o que eu faço? Me ajuda. Daí ela falou, não força. E aí eu voltei na semana seguinte, decidida a não forçar mais nada. E quando eu cheguei na semana seguinte, para minha surpresa, ela falou, eu quero ficar em pé. E aí a gente começou um processo, né, com essa menina. Ela e a mãe dela semanalmente viajavam para ir até essa clínica, na capital. E eu sempre falava de Jesus para elas, como eu falei, né, no Camboja, a gente tem que ter vínculo, relacionamento longo. Mas eu fiquei 2 anos atendendo ela, e eu sempre falava de Jesus com o meu idioma cambojano limitado, mas eu falava. E aí, aconteceu a pandemia e eu tive que me mudar da capital para Kampot. Foi aí que eu comecei a trabalhar diretamente com a Safe Place Mission. Pode passar a próxima foto? E aí a gente começou a trabalhar lá e eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, Deus, eu queria que essa família tivesse aceitado Jesus, né? Porque ela estava melhorando, ela já estava andando de andador na época que eu fui embora. Ela não estava andando sem nada, com um andadorzinho. Mas alguém sempre tinha que segurar ela não andava sozinha. E eu fiquei tão frustrada que eu fui embora para Kampot e elas não aceitaram Jesus, e aquilo mexeu demais comigo. Mas como nessa mensagem que eu li agora, né, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Eu plantei algo na vida dessa família. Né? Mas eu não esperava que Deus ia me dar o privilégio de colher juntamente com Ele, né? E juntamente com a Safe Place. Passado um tempo, então, ela e a mãe dela foram na Safe, isso aí é lá, e elas chegaram para passar 2 semanas com a gente para fazer um intensivo de fisioterapia. E ela chegou de andador, sempre tendo que segurar ela atrás. O Flávio, o marido da Kézid, é marceneiro, então ele fez uns banquinhos de fisioterapia para mim. Enfim, a gente adaptou lá uma clínica para ela. E aí, eu lembro que eu avisei as crianças da Safe, falei, olha, vai vir uma criança para cá, ela não anda, ela sofreu um acidente, e a gente vai ter o nosso momento devocional, era de manhã naquela época, e a gente vai orar com ela, normal, mas elas são budistas, elas não conhecem Jesus, e eu vou pedir para que vocês orem em Khmer, porque as crianças lá da Safe, eles falam português e Khmer, eles aprendem a falar português. E aí, a gente sentou no nosso momentinho devocional, e todo mundo começou a orar, cada criança começou a orar, e eles já oraram para ela ser curada. Eu achei um barato, e a mãe não estava entendendo muito. Na hora que chegou na vez da mãe, a gente seguiu, né? Ok, vamos lá. Beleza, terminamos nosso devocional naquele dia. No dia seguinte, eu pego uma cena que é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida.
a mãe sentada numa cadeira, fazendo uma oração para a filha repetir, ensinando a filha a orar para que elas pudessem participar do nosso devocional. Aí, no dia seguinte, a gente foi fazer o nosso devocional, chegou na hora da mãe, ela começou a orar. E eu falei, Jesus, algo está acontecendo aqui. A mãe orou, e aí ambas aceitaram Jesus naquele dia, lá na Safe. Amém? Glória a Deus. E ali eu pude realmente provar dessa palavra, né? Então, se a gente fosse parafrasear, eu plantei, a Safe regou e o Senhor deu o crescimento, né? E quando o motorista voltou a buscar essa família, é muito engraçado, porque ele olhou para essa mulher e ele falou, nossa, ela está diferente, né? Tem algo diferente no rosto dela. E eu dei risada, né? Porque eu sabia o que era. Mas, queridos, algo tremendo aconteceu. Em apenas 2 dias que essa menina estava lá, ela estava andando de muleta sozinha. Ninguém segurava mais ela. Né? É uma bênção, porque foi uma cura, foi um milagre do Senhor na vida dessa criança. E agora, em dezembro, eu voltei para o Camboja, passei 3 meses lá, voltei para o Brasil no final de março, e ela foi me visitar lá de novo, foi passar mais uma semana lá para a gente fazer mais um intensivo de fisioterapia, e agora ela está andando sem muletas. Ela foi completamente curada, glória a Deus por isso, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria convidar a igreja para fazer parte conosco desse trabalho no Camboja. A gente está plantando lá, mas é a igreja brasileira que tem regado, e é o Senhor que vai dar o crescimento, amém? Então, aí na cadeira de vocês, a gente deixou uma ficha, um flyer, e essa ficha é uma ficha de mantenedor. Se você quiser fazer parte conosco, enviar uma oferta mensal, ou enfim, receber notícias, você pode preencher essa ficha, porque ali a gente vai pegar o seu telefone e a gente vai poder te mandar notícias. Tá? Então, a ideia é que você coloque seu WhatsApp, que você coloque seu e-mail, se quiser. Por quê? Porque, para nós, missionários, a parte mais difícil de fazer missão é fazer com que a igreja, as pessoas que ofertam, as pessoas que oram, se sintam parte. Porque a gente está tão longe aqui no Brasil, do Camboja, né? Eu viajei quase 40 horas para chegar aqui no Brasil. E aí é tão difícil a pessoa que está aqui falar, puxa, eu faço parte disso. Né? Então, quando a gente manda notícia, a gente quer se tornar mais próximo da igreja. Então, eu sei que essas coisas são impactantes, a gente fica emocionado, mas eu não quero que você faça isso na emoção, mas faça isso com uma direção do Senhor para a tua vida mesmo. Como o pastor falou, a gente tem materiais lá atrás que estão sendo vendidos, e ao comprar alguma coisa, entenda que você está ofertando para aquele trabalho, né? A gente, como eu falei, estamos tentando contratar mais funcionários para poder receber essas novas crianças, e então é bem importante esse trabalho que eu estou fazendo agora. Eu estou no Brasil podendo divulgar a Safe, para que eu estou trabalhando aqui para que eles possam trabalhar lá. Amém? E eu quero te convidar a fazer parte disso. Também quero, pastor, vou fazer um convite aqui, se alguém quiser ser missionário no Camboja. Né? É bem facinho falar o idioma, como vocês viram, mas a gente está precisando de psicólogos também para atender nossas crianças online. Muitas crianças já têm seu psicólogo brasileiro, eles falam português, mas se tiver alguém aqui, ou você conhece alguém que queira fazer um trabalho voluntário com a gente, online, será muito bem-vindo, pode conversar comigo lá no final. E, para terminar, eu queria deixar o Tiarã, que é uma das crianças que está com a gente desde 2019, junho de 2019, ele tem um testemunho para falar, ele vai falar em português com vocês, mas tem uma legenda ali, caso vocês não entendam muito bem o português deles, tá bom? Deus abençoe. Tio e tia, ajudar a gente para passear, levar a gente, que bênção. Ju, somos eternamente gratos como igreja, porque você é a extensão da igreja, porque as missões e os missionários são a extensão da igreja. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Deus está fazendo na vida e através da vida de vocês. Conta sempre com a igreja. Queridos, os flyers que você tem aí na cadeira, eu quero me comprometer com a pastora Lise. Eu quero dizer o seguinte, às vezes você não consegue preencher hoje, me devolva durante a semana, devolva na célula, preencha lá, depois eu vou juntar todos os preenchidos, pastora, e eu devolvo para vocês lá. Porque às vezes as pessoas saem correndo, não dá tempo. Então leva, preenche, né? Acessa lá o que você precisa acessar. Ore a Deus. Eu acho que a Juliana ela foi muito feliz em dizer isso, né? Não faça as coisas sob pressão e nas emoções, mas deixe Deus de fato tocar o seu espírito naquilo que você deve e naquilo que você pode. Amém? Muito bom. Nós temos 5 minutos. Eu vou tentar aproveitá-la. Amém? Já fomos tão ministrados. Mas eu quero, coisa de pastor isso, né? Eu quero falar rapidamente com você. Eu acho que é um complemento daquilo que nós já ouvimos aqui hoje. Eu quero falar
a respeito do Pai. Quero falar sobre nós conhecermos o Pai. Muitas dessas crianças não têm uma referência, não tiveram uma referência, estão tendo agora de uma paternidade verdadeira. E o assunto que Deus colocou no meu espírito, de fato, é falar sobre a paternidade e como nós precisamos conhecer o Pai. Lucas capítulo 15, verso 1 a 3. São algumas palavras que antecedem a uma parábola que Jesus conta. Eu preguei sobre uma dessas parábolas na última mensagem, eu falei sobre a dracma perdida. Quantos se lembram? E aqui Jesus, ele inicia, em Lucas 15, dizendo assim, olha, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. E Jesus conta então a parábola em 3 momentos. Ele fala da ovelha que se perdeu, ele fala da dracma perdida e depois ele fala dos 2 filhos que se perderam, um fora de casa e outro dentro de casa. Esses dias eu falei com vocês a respeito da dracma perdida, mas eu quero falar com vocês a respeito da paternidade. Nós precisamos buscar conhecer o Pai que nós temos. Eu acredito, não fosse trabalhos como esse que a Safe e outros fazem, nós teríamos assim muita dificuldade em entendermos a paternidade de Deus nas nossas vidas. Porque as referências de paternidade humana que nós temos, elas são referências quase sempre muito ruins para nós. Nós vivemos debaixo de uma sociedade onde os pais, eles deturparam a presença, eles deturparam a imagem, eles deturparam o convívio daquilo que Deus sonha para nós enquanto filhos. Por isso, essa parábola, ela na verdade, primeiro fala de uma ovelha, depois de uma dracma, uma ovelha que se perdeu fora, uma dracma que se perdeu dentro, mas vai falar de 2 filhos. Filhos que perderam a referência paterna, mesmo estando dentro de casa muitas vezes. E alguns que estão dentro de casa não suportaram ficar dentro de casa por conta de como a sociedade nos apresenta a presença e a autoridade paterna que temos. Eu não vou fazer uma defesa do filho pródigo, queridos, que nessa parábola de Lucas 15, a Bíblia diz que ele pede a parte da herança dele, sai e vai embora. Mas eu queria que nós pudéssemos entender algumas coisas a respeito disso. Sabe por quê? Uma das coisas que Jesus está fazendo ao mencionar essa parábola, contando 3 histórias, Jesus, ele está quebrando uma posição dos fariseus da sua época. Eu fico olhando para os nossos dias como igreja, amados, e eu fico pensando o quanto de farisaísmo ainda a igreja carrega nos seus dias. Porque nós estamos dentro da casa do Pai e muitas vezes a nossa posição de fariseus coloca os nossos irmãos para fora de casa. Então eu não quero fazer uma defesa do filho pródigo, mas eu tenho certeza, quando leio essa parábola, eu já pensei muito sobre isso. Porque todos nós éramos filhos pródigos que voltamos para a casa do Pai. Mas eu olho para essa parábola e uma das coisas que de fato deve ter deixado esse jovem que saiu assim muito irritado, foi ver a posição do seu irmão mais velho, que apresentava para ele um pai diferente daquilo que Deus é, que apresentava para ele uma posição de apontar de dedos que ele não suportava mais. Então nós passamos a ter dentro dessa parábola, quando Jesus quer nos ministrar, a imagem, e nós passamos a ter a consciência de que muitos dos nossos irmãos mais novos são colocados para fora por conta de uma posição de nós que somos mais velhos. Nós apresentamos um pai carrasco, apresentamos um pai que não se preocupa ou que vai julgar e apontar o dedo em todo o tempo, e apresentamos uma paternidade e apresentamos uma autoridade muito distorcida. Você vai ver que quando Jesus fala do irmão mais velho, o irmão mais velho sequer teve condições de se alegrar com a volta do irmão mais novo. Por quê? Porque tudo que o irmão mais novo fazia não alegrava o irmão mais velho. E nesse momento da nossa vida, queridos, então vão surgindo os personagens que são como esses que nós temos, não só na África, não só na Ásia, não só no Japão, nós temos no Brasil, nós temos em todos os lugares. Os personagens que em algum momento da vida não conseguiram se conectar com a identidade real do Pai das luzes,
do Pai eterno, e eles tiveram que, de alguma forma, ter que procurar abrigo lá fora. Sabe, queridos, eu olho para os nossos irmãos que muitas vezes caminharam conosco e hoje eles não estão mais caminhando, eles estão segundo, a palavra dos fariseus e a percepção dos fariseus e o apontar de dedo dos fariseus, são chamados desviados. Meninos, meninas, jovens, adultos, homens e mulheres que poderiam estar no seio da família ainda. Mas existe uma grande responsabilidade de coparticipação nossa nesse processo em afastá-los da casa de Deus. Ao invés de nós tornarmos a casa de Deus uma casa de abrigo, uma casa que recebe, uma casa que traz, uma casa que ama, uma casa que ensina, uma casa que encoraja, uma casa que dá destino, propósito, uma casa que mostra o Pai como o Pai é. Às vezes nós nos prendemos dentro dos nossos mundos e como os fariseus daqueles dias que Jesus está indagando esse tipo de atitude daqueles homens, dizendo, olha, vocês não estão entendendo. Então, nós precisamos, amados, entender que esses personagens muitas vezes estão lá fora porque eles não suportam mais olhar para os irmãos mais velhos dentro da casa do Pai. Porque os irmãos mais velhos, eles não têm, às vezes, misericórdia, amor. Eles não conseguem entender que enquanto nós estamos, como mais velhos, desfrutando de tudo que nós entendemos que devemos desfrutar, sequer também conhecemos o Pai. Não conhecemos o Pai. Às vezes estamos dentro de casa e estamos com a dracma perdida. Filhos perdidos dentro de casa. Nós vimos uma realidade aqui a respeito de Camboja muito além daquilo que nós estamos mencionando, porque embora estamos perdidos dentro da casa do Pai, nós temos todo tipo de assistência possível. Mas os nossos irmãos que foram para fora, muitas vezes vivem como essas crianças, e nós temos um Camboja no Brasil. Porque eles estão esquecidos nas ruas, nos becos das nossas cidades, porque nós não tivemos a condição de compreender o momento em que eles estavam vivendo. Por que os nossos irmãos entram em crise? Por que eles são tão rebeldes? Por que eles são tão explosivos? Por que eles agem da maneira que agem? Por que eles reagem da maneira que reagem? Amados, eu tenho aprendido a me calar. Porque às vezes eu vejo que algumas reações das pessoas com quem nós convivemos na família cristã, elas são tão desproporcionais, mas tão desproporcionais, que a única resposta que eu tenho, que eu carrego, quando eu vejo uma desproporcionalidade tão grande, é que existe algo que não é isso, não é o momento. Não é isso que nós estamos vivendo aqui, não é esse contexto em si que está fazendo essa pessoa reagir dessa forma. Essa pessoa tem esse tipo de reação porque são feridas que traz, não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Mas como irmãos, quando umas pessoas, irmão mais velho, quando as pessoas reagem ou agem de forma que nós também não aceitamos a ação e a reação delas, o que nós fazemos? Às vezes purgamos, colocamos para fora. Quando na verdade nós deveríamos entender que por trás daquela reação existe algo que não foi tratado e não tem a ver conosco, e somente uma graça, um milagre, um favor do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Então os nossos personagens que estão lá fora todos os dias, eu amo, queridos, quando eu saio para alguns lugares do nosso cotidiano e eu encontro pessoas que dentro dessa linguagem farisaica são chamados desviados. Sabe aqueles irmãos que já caminharam com você, que já, os mais novos, que pediram a parte da herança e foram gastar tudo no mundo? E às vezes eu os encontro na fila de mercado, encontro no banco, no açougue, e eles ficam todos desconcertados assim, E aí eles entram no lugar, parece que eles querem comprar o lugar inteiro, porque eles não querem sair de lá, porque eles vão ter que passar por você. Então enquanto você está ali, aí ele vê uma coisa, vê outra, o que ele está vendo não tem sentido para ele. Mas ele fala, não, vou ficar vendo isso aqui, ficar vendo aqui uma hora. Ele vai sair da porta, não é possível. A hora que ele sair, eu vou embora. Mas eu fico lá, queridos. Eu fico lá. Porque daí quando ele sai assim, eu falo, ô, irmão, como é que você está? Quanto tempo? Ele fala, ô, pastor. Deixa eu dizer algo para você, querido. Os filhos, eles sempre vão lembrar da casa do Pai. Sabe por que eles vão lembrar, queridos? Porque na casa do Pai existem coisas que marcam a infância dos filhos.
Quando eu estava preparando e meditando sobre o que ia compartilhar com a igreja hoje, eu estava me lembrando de quando pequeno, e meu pai era tribuloso, hein? Morreu salvo, graças a Deus. Deus recolheu o nome escrito no livro da vida, mas já foi tribuloso. E mesmo sendo uma época de muita tribulação na minha casa, né? Minha família está aí, sabe disso. Mas eu me lembro, eu nunca me esqueço das músicas que o meu pai colocava todo domingo. Eram sempre as mesmas músicas. Milionário José Rico, aí... Era raiz, era raiz. Era sempre as mesmas músicas. João Mineiro Marciano, do Duque Dalvan. E nós tínhamos um tanque assim, era fora de casa o tanque que a minha mãe lavava roupa, ele colocava um espelhinho assim da moldura alaranjada. Quantos se lembram desse espelhinho? Nós lembramos, né, pastor? É da nossa época, né? E ele pendurava no araminho assim, ó, e aqui, ó, fazendo a barba. Todo domingo eu me lembro disso, queridos. Sabe o que é isso? Memórias afetivas da casa do Pai. Eu amo quando a igreja e o Ministério de Música tem essa sensibilidade de sempre tocar e cantar uma música antiga, uma música raiz. Porque quando o filho pródigo ele volta para casa e aquela música toca, a memória afetiva dele, ele fala, eu me lembro. Eu me lembro quando eu estava na casa do meu pai. E quando nós cantávamos essas músicas. Eles podem estar na rua, queridos, sofrendo, mas eles vão se lembrar sempre da casa do Pai. Pegaram herança, saíram, gastaram tudo. Mas nós temos memórias afetivas. Que o nosso Pai, que nos separou como uma dracma que perdeu dentro de casa, nunca se esqueceu de nós. Então nós precisamos entender, amados, que nós estamos vivendo debaixo de uma condição que se nós não nos posicionarmos para entender o momento, nós estamos às vezes ferindo pessoas que o Pai ama, mas nós não entendemos. Porque hoje nós rotulamos como os fariseus quem pode cear, quem não pode cear, quem pode cantar, quem não pode cantar, quem pode sentar na mesa, quem não pode se assentar à mesa com a gente. É assim que a gente age, mas o Pai não age assim. A Bíblia diz que quando o filho mais novo voltou, o mais velho ficou bravo porque estava agindo de maneira errada, mas o pai abriu os braços. Ele falou, filho, esperei por tanto tempo. Eu preciso finalizar com você. Lucas 19, do verso 1 ao verso 5, vai falar de um homem chamado Zaqueu. Deixa eu dizer para você, nós tínhamos um filho em casa, tinha memórias afetivas do pai, mas não conheceu o pai que tinha, saiu de casa. Nós tínhamos outro filho dentro de casa, com memórias afetivas do pai, mas mesmo dentro de casa se perdeu como a dracma perdia, porque não conheceu o pai. Eles estavam debaixo da tutela e dos cuidados do pai e não conheceram o pai que tinha. Mas nós temos um terceiro grupo de pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus veio à terra, Ele não veio nos apresentar uma nova religião, Ele veio nos apresentar Ele falou, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Jesus veio nos apresentar um pai, queridos. Zaqueu ficou sabendo que havia um homem que se intitulou Filho de Deus, estava passando pelas ruas da sua cidade, e ele falou assim, eu estou cansado, porque Zaqueu era um fariseu da época. E ele falou, eu estou cansado de toda essa trajetória, de coisas que foram colocadas sobre os meus ombros, tantas coisas que eu estudei, tantas coisas que eu me capacitei, e eu tenho um vazio dentro de mim, eu não tenho paz. Mas Zaqueu tinha uma característica, de fato ele não conhecia o pai. Então nós temos dois filhos que estavam dentro de casa e não conheceram por opção, porque não se abriram para um relacionamento nessa profundidade com o pai. E nós temos uma pessoa fora que de fato não conhecia o pai, e ele precisava conhecer. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore, e ele falou, se existe um pai eu quero conhecer, porque eu estou cansado dessa religião morta. E desse farisaísmo que a gente vive todos os dias, dentro daquilo que a gente diz ser igreja. Ele falou, estou cansado disso tudo, esse sistema eu não suporto mais. Então se existe um pai, como esse Jesus está dizendo, eu quero conhecê-lo. E ele sobe numa árvore. Então nós temos um terceiro grupo de pessoas, amados. Existem pessoas que desejam conhecer o pai, mas elas não conhecem. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei se você entrou aqui, se você é um filho que já foi lá fora e gastou toda a sua herança e você está retomando.
Eu não sei se você sempre esteve dentro da casa do Pai, não falta no culto, não falta na célula, não falta nos eventos, não falta em nada, mas você não tem relacionamento com o Pai como deveria, porque a percepção que você tem do Pai é de um Pai que sempre vai julgar e apontar o dedo naquilo que você é, naquilo que você faz. Ou eu não sei se você é esse terceiro grupo de pessoas, se você está subindo numa árvore porque de fato você não conhece o Pai e precisa conhecê-lo. Mas eu quero dizer algo para você, seja qual for a sua posição hoje, todos nós precisamos voltar para o Pai. Nós precisamos voltar. Coisas como a Juliana colocou aqui, eu paro nessas coisas, eu piro nessas coisas. Tem formação, não é pedinte, não é a pessoa que não deu certo na vida e falou, pô, não dei certo, não fiz nada, não consegui acertar em nada, tudo que eu ponho a mão apodrece, você pastora, você missionária, porque daí a igreja me sustenta. Não é esse tipo de pessoa. Se formou, tem mestrado, entende? Mas um dia ela falou, eu conheço o coração do Pai. E eu quero ouvir a voz dele para a minha vida. É isso que eu preciso. Amados, quantos de nós estamos na casa de Deus e não ouvimos a voz do nosso Pai? Nós precisamos conhecê-lo. Zaqueu falou, eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo. Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu preciso conhecê-lo. E Zaqueu o conheceu. E ele falou, eu vou entrar na sua casa, filho, hoje. Eu vou comer com você. E nunca mais você vai ser órfão. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida, e você vai passar a ter relacionamento de intimidade comigo, não com a religião, não com o sistema. Amados, eu olho para alguns irmãos e para algumas pessoas que eu caminho assim, às vezes com um sentimento de pesar. Pessoas que poderiam estar assim, dando seta, voando alto, mas não conhecem o Pai que tem. Banalizam o Pai, porque às vezes acham que o Pai é o Pai da graça, né? E não percebe que está numa desgraça, porque colocam o Pai num patamar de que não, o Pai é amor, o Pai é misericórdia, o Pai é, mas a pessoa se perde por conta da imaturidade, não entende uma graça responsável. E o oposto também, muitas vezes estamos dentro da casa do Pai e tratamos o Pai assim como uma pessoa tão severa que a gente não consegue ter liberdade para fluir e ouvir dele o que ele tem para a nossa vida, porque toda a gente tem medo. Aí nós nos tornamos como aqueles que Deus colocou nas mãos deles talentos, e um não teve coragem de multiplicar o talento que teve, porque tinha medo do Pai. Falou, ele me deu, mas se eu perder eu estou frito. Aí ele enterra o talento. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui, ó. Onde estão os missionários dessa casa? Onde estão os pastores, as pastoras? Onde estão os líderes nesta casa? Onde estão os evangelistas, os mestres nessa casa? Onde nós estamos? Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai, conhecer o nosso Pai, ter intimidade com o nosso Pai, para que nós possamos cumprir o papel pelo qual Ele nos trouxe a essa terra. Ele nos colocou debaixo dessa percepção e dessa graça e dessa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos compreendem essa palavra? Quantos a recebem? Queria que você ficasse de pé. Fomos mais que ministrados hoje. Pensa numa pregação de flash. Mas eu quero fazer um apelo para você, para nós encerrarmos orando. Você já deve ter se encontrado. Se você é um filho que está perdido dentro de casa, se você é um filho que está mais para fora de casa do que para dentro, porque você já está gastando a sua herança com o seu pai vivo, porque o pai está vivo, queridos. Quantos acreditam que ele vive? Mas você está gastando toda a herança, mesmo com o pai vivo? Ou se você é aquele que precisa conhecer o Pai hoje? Seja qual for a sua condição, eu quero orar com você, para que nós possamos pedir para Deus, para que Deus possa cumprir nas nossas vidas o seu propósito. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós estamos encerrando, e que você pudesse meditar onde você se encontra hoje. Talvez seja dia de você voltar.
Deus está acendendo a luz aqui de manhã. E na luz que o Espírito Santo está acendendo, se você está perdido dentro da casa do Pai, você está sendo achado hoje. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, neste lugar, nesta casa. Senhor, uma breve reflexão, mas fomos tão ministrados, Senhor, pela missionária Juliana. Vimos coisas, Senhor, e ouvimos coisas das quais chegam a ser surreal para nós. Porque vivemos dentro do nosso mundo, às vezes perdido dentro da tua casa. Ou às vezes estamos lá fora, Senhor, só corpo presente naquilo que envolve a igreja, mas o nosso espírito está tão longe de tudo. Estamos gastando, Senhor, aquilo que achamos que temos direito e não entendemos o que o Senhor está fazendo. Ou talvez alguns de nós, Pai, entramos aqui hoje, alguns de nós necessitam de fato conhecer o Pai como Zaqueu. Eu quero orar, Senhor, seja qual for a condição dos teus filhos, seja qual for a posição dos teus filhos hoje. Senhor, nós nos arrependemos, se nós estamos em uma dessas três condições, nós queremos voltar. Se existe alguém no nosso meio que está bem, Senhor, nós te louvamos, que entendeu a tua voz, que se relaciona contigo, nós te louvamos. Mas mesmo a esses e a essas, eu oro nessa manhã como igreja, nós concordamos nisso. Dá-nos a direção, Senhor, estamos bem contigo, então o que o Senhor espera de nós? Qual é o nosso papel, Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo e naquilo que o Senhor está movendo? Se estamos bem, nós precisamos ouvir a tua voz, não desejamos ouvir outra voz a não ser a sua. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mover e se mover em nós e através de nós. Senhor, eu quero também agora abençoar a semana dos teus filhos. Eu já quero, Senhor, fazer a oração da bênção final e quero declarar, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o teu rosto resplandeça a tua luz sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor lhes dê a paz que o mundo não pode dar. Senhor, que hoje seja um dia de muitas reflexões para nós enquanto família, enquanto igreja, e que nós possamos entender o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui. Dê uma excelente semana aos teus filhos depois deste último cântico, que os teus filhos possam se envolver com a tua obra e com a tua vontade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e amém.